O livro espírita é ponte, amplia conhecimentos, ratifica consolação e oferta liberdade. Na Revista Espírita da edição de junho de 1865, o codificador já asseverava o valor do entendimento da realidade espiritual e o quanto o livro que traduz o conhecimento espírita pode garantir. Quantas coisas o Espiritismo explica para quem queira estudar e observar. Que horizontes abrirá a ciência quando esta levar em conta o elemento espiritual. Como estão longe de compreendê-lo aqueles que só o veem nas manifestações curiosas. Nos diz o benfeitor Emmanuel, em mensagem recebida por Chico Xavier e publicada na revista Reformador, de abril de 1963, que cada livro edificante é porta libertadora. O livro espírita, entretanto, emancipa a alma nos fundamentos da vida. Então, meus amigos, vamos mergulhar e conversar hoje sobre leituras edificantes? Vamos lá? Seja bem-vindo, Geraldo Campetti, nosso vice-presidente da FEB. Geraldo, o livro espírita, ele é, sem dúvida, um nobre canal midiático que nos entrega informações preciosas para nós ampliarmos os horizontes e a nossa visão de mundo. Eu queria te perguntar inicialmente quais são as diretrizes editoriais para esse trabalho sério na divulgação doutrinária envolvendo o livro espírita. Considerando, Cris, que o livro espírita é o principal veículo de divulgação do espiritismo e que tem como objetivo consolar os corações aflitos, iluminar as mentes sedentas de esclarecimento e nos edificar espiritualmente, a gente vê que há necessidade de um trabalho muito sério em torno da preparação editorial, desde o momento em que se avalia os originais, o momento que vai se processar toda a revisão semântica, gramatical, ortográfica, até a idealização de um projeto editorial que dê uma forma para que aquele conteúdo, numa linguagem acessível, agradável, que possa cumprir o seu objetivo, chegar ao leitor, tem esse fundamento de se tornar também pela apresentação agradável. Então as diretrizes se voltam tanto para esse cuidado com o conteúdo, que é fundamental, a linguagem que possa expressar com clareza e fazer com que o próprio leitor entenda o que ele está lendo, e também esse sentido de uma estética, a fim de que o leitor se sinta bem à vontade ao ler. É fundamental que a obra ela seja agradável, seja bonita, ela assim desperte o interesse da pessoa que vai acessar aquele conteúdo. E o livro tem esse poder, que a gente diria assim, transformador, porque ele é estimulante, é algo que nos envolve, algo que nos desperta o interesse. E, evidentemente, a editora precisa tomar esses cuidados, porque senão o livro não vai chegar ao ponto em que ele deve chegar. Por isso, esse cuidado muito assim, um trabalho em equipe, fundamental dizer isso, essa diretriz norteadora não pode ser envolvida apenas com trabalho pessoal, pelo contrário, é um trabalho coletivo, impessoal. São vários times numa equipe ou várias equipes trabalhando envolvidas nesta produção com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, para que o produto final, ou seja, a materialização daquele resultado, possa ser exatamente o que se pensa. Quando a gente vê um livro publicado, a gente sente aquela satisfação. O trabalho está perfeito? Muito dificilmente, porque nós somos imperfeitos, mas pelo menos foi a melhor entrega que a gente pôde realizar.
Então a editora tem que ter esta ocupação de fazer efetivamente o melhor ao seu alcance, sem jamais perder o norte da doutrina espírita. O trabalho deve ser fundamentado nos princípios da doutrina, deve de fato levar a mensagem consoladora, edificante, para que possa promover, ou pelo menos estimular essa promoção da reforma íntima de cada um que está lendo aquele conteúdo. Vejamos, a diretriz que norteia não é apenas informativa, Cris. Ela é, sobretudo, cognitiva, no sentido do conhecimento que leva à reflexão, à interpretação, para que a gente possa sentir, refletir e, sobretudo, termos aquele despertamento consciencial para a vivência das lições que a mensagem espírita, revivecendo o Evangelho na sua pureza essencial, nos traz. Se o Evangelho é o roteiro, na nossa vida, o Espiritismo é a luz que nos facilita seguir esse roteiro com segurança. Muito bom, Geraldo. A gente vai poder, na sequência, agora no próximo bloco, conversarmos um pouco mais sobre esse trabalho que é realizado com tanto esmero pela FEB Editora, em prol desse lindo canal midiático que é o livro, o livro espírita. Então, meus amigos, lembrem-se de escanear o QR Code que aparece aí na sua tela ou acessar o febnet.me/OCE para ter acesso ao material, a todos os materiais que fizermos referências neste nosso encontro. Bom, meus amigos, para ampliarmos a nossa conversa sobre esse assunto tão importante que é o livro espírita, trazemos aqui para a nossa roda de conversa Max Lânio, que é colaborador da FEB, e também o amigo Fernando Quaglia, coordenador comercial da FEB Editora. Eu dou a ambos boas-vindas, juntem-se a nós, a mim e ao Geraldo, que já estamos aqui presencialmente. E para dispararmos essas nossas reflexões, eu vou começar aqui com uma ilação. Quando recorremos ao simbolismo do vaso, que deve guardar pureza e limpeza para acondicionar e fazer fluir a água cristalina que acolhe, nós podemos pensar no livro espírita como esse elemento precioso que não deve ser maculado. Canal midiático por excelência, deve conceitualmente constituir elemento essencial ao cumprimento da missão do Espiritismo. Seja qual for o suporte sobre o qual o seu conteúdo seja veiculado. As ações de difusão do livro espírita fundamentam-se nos princípios exarados, como já nos falou Campetti no primeiro bloco, no Evangelho de Jesus e nas obras espíritas. Eu gostaria de começar as nossas reflexões com vocês relembrando a importância do documento orientador O Livro Espírita e a Sustentabilidade do Movimento Espírita, que representa o resultado de estudos e reflexões do Conselho Federativo Nacional, FEB, acerca do relevante papel que as publicações espíritas desempenham nessa divulgação doutrinária. Quais são os desafios, Fernando, para se cumprir esse documento e se trabalhar o livro espírita? Olá a todos, muito obrigado aqui pela oportunidade de estar conversando sobre um dos nossos assuntos preferidos, que é o livro espírita. Mais uma vez, obrigado. Os desafios são muitos porque nós temos a necessidade, como o Geraldo estava falando, de primeiro transformar o texto em livro, depois de levar esse para o público nas diferentes formas e, logicamente, ter um relacionamento, fazer com que o leitor tome conhecimento dessas coisas. E em cada uma dessas etapas, nós vamos enfrentar inúmeros desafios por diversos motivos. Por exemplo, desde o ponto de vista da produção, nós temos pessoas que gostam de ler em papel, tem pessoas que gostam de ler livros eletrônicos. Tudo isso implica um desafio na produção do livro. O público está demandando cada vez livros mais bonitos, de melhor qualidade, feitos com papel bom, com capas muito bonitas esteticamente, com acabamentos especiais. Logicamente, estou aqui contemplando toda a questão da qualidade doutrinária, da qualidade do conteúdo.
mas é um desafio como levar esse conhecimento ao público. Desde o ponto de vista da distribuição, nós temos um país de tamanho continental, onde temos realidades muito diferentes, de norte a sul, de leste a oeste. Temos casos de companheiros que pegam sacolas, enchem de livros, vão percorrendo o rio Amazonas, parando do lado, levando livros. Temos a realidade dos maiores, as maiores lojas virtuais do mundo, como o Amazon, Mercado Livre, não só comercializando pelos espíritas, senão tendo esses livros no lugar de destaque. Temos a livraria, temos as casas espíritas, temos as federações que fazem um papel, em muitos casos, de distribuição, de popularização do espírito. E temos o relacionamento com o leitor, cada vez temos mais desafios, as mídias sociais, como levar o conhecimento sobre cada lançamento, sobre cada obra, como entrar em contato com os leitores, como fazer que esses leitores se interessem pelo livro e possam ter esse livro à disposição em qualquer lugar. Nós, como seres humanos, espíritas, gostamos do conforto, da qualidade, gostamos de pensar em comprar um livro e que em 5 minutos esteja nas nossas mãos. E cada vez está mais próximo disso. Hoje nós, graças a Deus, contamos com a tecnologia, com as ferramentas, para que cada vez o livro espírita esteja mais acessível, mais fácil de conseguir e possamos ter o acesso a esse conteúdo, se não é num clique, que ao menos seja com a maior rapidez possível. Muito bom, Fernando. Inclusive, esse trabalho de posicionamento mercadológico, digamos assim, né, do livro espírita é realmente algo muito vital. E a gente percebe uma evolução muito grande nesse sentido. Se eu passar a recorrer assim, a minha lembrança de 10 anos para trás, a questão não era essa. Hoje em dia a gente entra numa grande livraria. Sim. E você já vê ali o segmento livros espíritas, né? Bastante completo, não é isso, Campetti? Já é uma conquista, né, Cris, que foi realizada ao longo do tempo graças a esses esforços, né? Se percebeu essa necessidade. O próprio livro, para chegar à livraria, por exemplo, ele tem que ter determinada característica. Então, os nossos livros eram produzidos de certa forma que não tinham essa visibilidade toda, né? Que as próprias, não é, Fernando? Que as próprias livrarias exigem. Então, para você se tornar o livro mais visível, mais visto, mais agradável, mais chamativo. Então, tudo isso a gente foi acompanhando. Hoje é uma realidade. Tem muito o que crescer? Tem muito o que fazer? Ainda tem. Mas hoje a gente já conquistou um espaço que antes estava-se, digamos, no sentido do livro espírita, ali a ser preenchido. E isso é uma conquista devido exatamente a tudo isso que o Fernando está falando, ao uso da tecnologia, dessa percepção da realidade, da necessidade do leitor, porque o livro ele existe para ser lido. Não tem outra razão, não é para ficar guardado bonitinho numa estante, numa prateleira, é para ser lido. Aliás, é a primeira lei da biblioteconomia, né, que o matemático e também bibliotecário indiano, no início do século XX, desenvolveu as 5 leis da biblioteconomia, Ranganatham. E ele diz, olha, o livro é para ser lido. Todo livro é para ser lido. A segunda lei é a cada livro o seu leitor. A terceira é a cada leitor o seu livro. Então você vê como isso é bonito. Realmente o trabalho, se pegando a editora como uma unidade de informação e sobretudo trabalhando com o livro, como é o nosso caso, evidentemente, a gente tem que ter isso. O livro é para ser lido, não é para ficar simplesmente ali estético, bonitinho ou ficar guardado porque ninguém tem interesse. Não, para ser lido, ser estudado, meditado e tal. E a cada leitor tem o seu livro. Olha que característica importante. E a cada livro o seu leitor. Por isso que a gente tem os diversos formatos, né, os diversos conteúdos, a linguagem diferenciada, o público que é diferente, né, livro destinado à criança, ao jovem, ao adulto. Quer dizer, tudo isso faz parte desse, né, desse universo que está em constante crescimento. Maravilha, a gente está ali em condição de igualdade. A gente mesmo se aplaude, né? Quer dizer, o universo espírita está condizente, digamos assim, com todos os outros esforços das demais áreas. Queria colocar uma questão para o Max agora. Max, tendo em vista até essa facilidade tecnológica, né, das diversas mídias que o Fernando elencou, quais os cuidados, né, que o leitor e as editoras espíritas devem ter ao buscar publicar essas obras?
Olá, amigas e amigos, Geraldo, a Cris, todos que nos ouvem agora, sejam todas e todos muito bem-vindos. Nós consideramos, particularmente, o livro como se fosse um tesouro que a gente precisa valorizar como a palavra enseja. Então, assim, se é uma obra que precisa ser lida, como o Geraldo bem colocou agora, ela precisa ser uma obra que edifica, ela precisa ser uma obra que transforma pessoas para melhor. E hoje, os cuidados que nós temos, eles são perigosos. Por quê? Porque antigamente, se nós observarmos, por exemplo, na academia, não se publicava uma obra sem passar por um crivo de uma editora, né? Tem uma editora que fazia o filtro. Então, se você quer publicar um artigo ou quer publicar um livro, não passa só conforme você acha que tem que ser. Você tem que submeter aquelas condições que se impõem àquele assunto, àquela matéria que você está tratando. Na doutrina espírita, no campo espiritual, não poderia ser diferente. Nós temos que ter o conceito do que é justo e certo para ser publicado, porque se nós não tivermos, corremos o risco de levar a uma enormidade de pessoas conceitos falaciosos que podem induzi-las a condições que não são propícias, condições que podem desviar seus caminhos, e a responsabilidade disso, espiritualmente falando, é muito grande. Então, aqueles que se atrevem, eu uso até a palavra atrever, aqueles que se atrevem a publicar essas obras que corrompem mentes, que corrompem corações, eles têm um custo, vamos dizer assim, espiritual muito elevado. E nós, que somos aqueles que temos o papel de cuidar disso dentro da doutrina espírita, nós precisamos ser muito cuidadosos, precisamos fazer esses filtros. Por isso que a doutrina espírita, ela precisa ser sempre próxima do Evangelho. Ela tem um papel, como o Geraldo bem colocou, em determinada fala dele no início, de luz, para poder fazer o Evangelho compreendido, e assim ser roteiro das pessoas de uma maneira geral. Porque, como disse Allan Kardec, o dia que o fator espiritual for considerado na humanidade, nós teremos uma humanidade transformada, porque veremos o mundo com outros olhos. Então, sim, o livro espírita precisa ser muito cuidadosamente apreciado antes de vir a lume. Do contrário, corremos o risco de nos enquadrarmos naquele campo dos que se comprometem, espiritualmente falando, com comunidades muito elevadas no mundo espiritual. Pois é, eu até queria jogar essa pergunta agora para o Campete, porque a gente sabe que não existe selo de qualidade, mas na medida, no livro, né, exposto ali na capa, mas na medida que o livro ele ganha esse tratamento tão cuidadoso, no caso aqui pela FEB Editora, a gente sabe que quando um livro é lançado pela FEB Editora, ganha-se também essa chancela, digamos assim, de uma pureza doutrinária. A gente sabe que o caminho construtivo daquela obra foi um caminho que percorreu esses critérios, né? Todo esse esmero e todo esse cuidado. Então, Campete, queria te colocar essa pergunta. Como é que é feito esse trabalho de avaliação de uma obra que chega para vocês para ser editada? Pois é, então, a obra chega como uma espécie de candidato a livro, né? Uhum. Não é propriamente um livro, não é propriamente uma obra, mas é um candidato que a gente chama de originais. Então, esse original precisa ser avaliado segundo alguns critérios. O Max depois pode detalhar cada um desses critérios aqui para nós, mas é importante a gente ter exatamente essa avaliação rigorosa. Avaliação que passa, né, pela linguagem, passa pelo conteúdo, passa pela forma de apresentação, passa pela, inclusive, normalização técnica de apresentação. Isso é fundamental, a estrutura da obra, né, a logicidade, enfim. E isso leva tempo, Cris, não é? Fernando, Max, não é uma coisa assim que a gente faz. Eu quero publicar um livro, aí dá na vontade, vou mandar para a gráfica. Às vezes o pessoal tem essa ideia, vou mandar para a gráfica para publicar o livro. A gráfica, primeiro que a gráfica não é editora. Sim. É diferente, a gráfica, ela imprime e ainda precisa ter qualidade para fazer um bom trabalho de impressão, que não é tão simples, né? Agora, a editora faz todo esse trabalho de avaliação, faz esse trabalho de critério realmente para verificar se aquele original submetido, Cris, tem condições de ser
publicado. E a primeira etapa, então, por que passa esse original é a avaliação dos pareceristas. Sim. É uma equipe de pareceristas, não é, que são pelo menos 3 pessoas avaliando o mesmo original, sem que cada um saiba como o outro está fazendo, não é? E aí aquele duplo cego, não é isso, Max, que se faz é uma metodologia, inclusive acadêmica, né, científica, para que se possa ter essa isenção. E aí, o Max, eu gostaria que ele detalhasse, Cris, com a sua permissão, esses critérios, porque são vários critérios e são muito interessantes. Nós vamos lembrar que estamos apenas junto à editora, trabalhando, e temos alguns conhecimentos que nos têm sido propostos ao longo desse tempo, e a gente se sente muito feliz em poder participar. Mas as orientações que os pareceristas normalmente recebem são basicamente aquelas que nós precisamos ter como meta, né? Por exemplo, você falar no conteúdo. Ora, primeira coisa que você tem que olhar numa obra é se está concordante com a doutrina espírita, com os princípios espirituais. Porque, como o Geraldo bem colocou, os recursos hoje são tão alargados que se pode publicar uma série de coisas e que a internet não filtra, que não estão em acordo com a doutrina espírita ou com os princípios doutrinários. Pensa num neófito que vai ler uma obra dessa, ele vai tomar como uma obra espírita e vai já ficar maculado na sua conceituação. E pode ser difícil fazer com que ele veja isso de novo com outros olhos. Então, o conteúdo que nós temos que lembrar, a primeira coisa, aquilo que está vindo no original está completamente de acordo com a doutrina espírita. Tem partes que são duvidosas, então, se tem partes que são duvidosas, reúne-se um comitê para poder discuti-las, porque é uma questão, às vezes, questão de interpretação e que precisa ser colocado várias mentes para que não saia dali aquilo que não seja conciso, que seja certo como sendo concordante. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Mas, por exemplo, ainda dentro do conteúdo, nós temos que ter uma efetiva contribuição para o estudo. A obra não pode ser uma obra vazia ou repetitiva, que vá trazer apenas aqueles chazões tradicionais, sem que isso engrandeça quem vai ler. Ela precisa ser uma obra que estimule o estudo, que estimule a divulgação do espiritismo, enfim, ela precisa ser uma obra que contribua para o crescimento. Ainda mais, também era bom, é sempre importante, que tenha a originalidade, o inedentismo, porque uma obra que vá falar a mesma coisa de outra, ela torna-se maçante e pode não ser aceita. Então, a FEB, ou quem edita livros espíritas, precisa tomar muito cuidado para que traga algo que chame a atenção, que venha a ser realmente interessante para o leitor, né? Mas também, todos nós sabemos, quando a gente toma um livro na mão para ler, aquela linguagem que é pesada, rebuscada, com todo respeito, faz com que o leitor ele já queira olhar para aquele livro assim de atravessado. Por isso que eu vou ler, está muito pesado, tem que ir no dicionário toda hora, e a construção é muito difícil de compreender. Assim, são situações que precisam ser consideradas. A clareza, a objetividade e, sobretudo, a simplicidade, sem perder o estilo, sem perder a linha, sem perder a beleza da linguagem, mas que seja simples e acessível, né? Tem que ter uma correção gramatical adequada, uma semântica, ortografia, de acordo com os nossos códigos, né, da nossa língua portuguesa. Então, são bases que qualquer obra que vá a lume deveria ser prestigiada nesse sentido. E a gente vê dessas obras que o Geraldo comentou agora há pouco, que tem vindo aí a público, muitas que você olha aquela qualidade de linguagem, você já percebe ali que é uma linguagem muito ruim, que desestimula a tua leitura, e ainda mais, dá para você perceber que quem escreveu não está realmente imbuído de um processo edificante ali, porque escreve de qualquer jeito. E tem outra coisa que a gente não pode esquecer, o título. Porque quando você vai pesquisar, o que você pesquisa primeiro? Ou é o nome do autor, ou é o título. Então, se você buscar o título ele tem que ser atrativo. Se você olhar aquele título e ele chamar a sua atenção, você já vai ter um desejo de conhecer a obra. E você, por exemplo, está numa livraria, você para e folheia um pouquinho o livro. Você começa a olhar a página de rosto, você começa a olhar a página de verso. Então, o título é importantíssimo. Mas não basta ser atrativo. Ele tem que ter relação direta com a obra. Porque se você vai ler uma obra que está lá o título, aí você chega ao final da obra, mas o que tem a ver isso aqui com o título da obra? Você fica no sentido assim de, ai meu Deus, mas que valeu a pena ler isso? Ou seja, parece que foi algo que foi enganador, né? Você foi levado a ler, mas aquilo não foi o que ele te entregou.
Então, isso é muito importante, né? Então, a gente precisa realmente colocar esses pontos. O título não precisa ser um título apenas de, vamos dizer, duas palavras. Às vezes é preciso que você coloque um complemento, né, que você especifique, e aí você pode acrescentar um subtítulo abaixo do título principal. Mas o título principal tem que ser o chamador. Então, esses 3 elementos, conteúdo, linguagem e título, são as bases. Aí, Fernando, o próprio Geraldo não perdem nisso. A qualidade, a forma, a apresentação, gente, faz uma tremenda diferença. Você pega um livro, com todo respeito, mal construído, já dá aquela desestimulada. Se o conteúdo não for muito bom, você não vai à frente. Se você, não, mas é uma obra boa, então isso aqui vale a pena, aí você supera isso. Mas pensa no público, vocês agora há pouco comentaram sobre as editoras, né? Se você coloca numa livraria, o que as pessoas vão olhar? Olha, elas vão olhar também aquela apresentação do livro. E se ela associar com um título bom, um conteúdo maravilhoso e uma linguagem esplendorosa, pronto, nós temos a obra perfeita. É isso. Muito bom. Queria colocar uma questão agora para o Fernando. Fernando, em termos de mercado e produto, o livro espírita, ele é atrativo? Ele é muito atrativo. É uma excelente pergunta. É realmente muito atrativo. E isso, na nossa visão, tem pontos muito positivos e tem alguns nem tantos. Vou tentar explicar aí qual é a nossa visão ao respeito. Considerando a realidade leitora do Brasil, nós podemos partir da base que o brasileiro lê pouco. Existem pesquisas, como retratos da leitura, realizados pela Câmara Brasileira do Livro, onde as taxas de leitura que essas pesquisas nos mostram são de 2,5 livros lidos por ano, por habitante, aqui no Brasil. Quando a gente começa a falar de livro espírita, existem já pesquisas sérias, muito bem feitas também, onde nós chegamos a taxa de leituras próprias dos países nórdicos, onde lemos, em promédio, 6 livros por ano. Estou me referindo aos espíritas, aquele espírita de carteirinha, como a gente às vezes vê. E aqui tem uma influência muito grande, uma importância muito grande, os estudos, seja o estudo sistematizado, o estudo da mediunidade, a tomada de conhecimento do autor, da sua obra, as sequências de coleções, onde quando a gente começa a ler, por exemplo, os romances de Emmanuel, você quer saber a história toda, então você não lê apenas um título, você quer ler os demais títulos. Então, aí se cria um circuito de leitura muito interessante dentro do público espírita, mas também se dá um outro fenômeno que nós temos com os livros espíritas, e é que o leitor de livros espíritas, em geral, tem um sincretismo religioso muito grande. Nós vamos encontrar leitores de livros espíritas nas diferentes linhas, doutrinas religiosas, filosóficas, e isso também tem muito a ver com a cultura do brasileiro. O brasileiro gosta do sincretismo religioso. Ele gosta de ler livros espíritas. Isso também é uma coisa muito positiva. Nós vamos ver, temos infinidades de histórias que nos encontramos com leitores católicos que leem livros espíritas, protestantes que leem livros espíritas, budistas que leem livros espíritas, e isso tem muito a ver com o sincretismo religioso, ao nosso ver, e também com a divulgação do livro espírita, que, por exemplo, Chico Xavier e outros grandes vultos do espiritismo aqui no Brasil criaram para o leitor brasileiro. E no âmbito das livrarias, nos âmbitos gerais, nós vemos que há uma aceitação muito grande do livro espírita. Nos últimos anos vem crescendo essa presença do livro espírita, e para nós, assim, é uma alegria muito grande saber que o leitor, ou que as pessoas, ante uma dificuldade, como foi o caso, a gente hoje pode avaliar a pós-pandemia, vamos falar assim, já passado esse momento de aperto da pandemia, muita gente se refugiou na literatura espírita. E isso nós conseguimos constatar pela grande divulgação dos livros espíritas no contexto pandêmico. Ao mesmo tempo, e tem muito a ver com o que o Max estava falando, essa busca pelo livro espírita, ao nosso ver, às vezes pode trazer um pequeno problema, que é a busca permanente das novidades.
é uma coisa que o leitor fala, aquele livro eu já li, eu já sei mais ou menos, não li, mas sei mais ou menos qual é o conteúdo, estou buscando uma novidade. E isso é uma coisa que vem junto, é parte da nossa realidade como seres humanos. Nós, como seres humanos, gostamos de novidade, e o que a gente sempre fala, se eu não conheço um determinado autor, uma determinada obra, por exemplo, os clássicos espíritas, desde Flammarion, Delane, tantos outros, se eu não conheço, para mim é uma novidade. E as pessoas muitas vezes correm atrás de novidades ou de assuntos que estão em pauta e que nem sempre têm esse conteúdo bem estudado, bem apresentado, ou de uma forma que ajude ao leitor, que era o que o Max estava falando. E aí eu sempre coloco a frase de Kardec, que está na Revista Espírita de outubro de 1867. Ele falava, o único meio de evitar o equívoco seria estudar a doutrina a fundo, para saber o que ela diz e o que ela não diz. Porque também essa é uma realidade que nós temos. Nós não podemos estar hoje organizando um índex proibitório, não podemos estar falando que livro está melhor escrito que outro. Essa é uma questão que cabe, logicamente, a uma editora séria fazer toda uma curadoria na apresentação dos seus conteúdos, mas também é uma responsabilidade de nós como leitores. E como Kardec fala, a única forma que temos é de conhecer a doutrina espírita. E onde está a doutrina espírita? Em 5 livros. Quais são esses 5 livros? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese. Se nós queremos saber se um livro está correto, se é espírita ou menos espírita, estudemos a doutrina. Vai ser o melhor caminho para a gente poder avaliar as outras. É verdade, né, Fernando? Estava aqui pensando, quando você estava falando, Cris, Max, como é importante a gente ter esse critério de avaliação que, inicialmente, no nosso entendimento, deve ser da editora. Antes de publicar qualquer livro, a editora deve fazer essa avaliação segura, né, sincera, honesta, como o Max detalhou. Não é? E esse impacto que o Fernando está falando agora no leitor, o leitor também tem que ter um certo conhecimento mínimo. A editora tem a responsabilidade de levar a informação, que é a informação correta, da maneira mais clara, objetiva, acessível possível, e o leitor também tem que fazer a sua parte, porque muita questão da novidade, o Evangelho é a boa nova, é a maior novidade que tem, porque a gente desconhece. Então a FEB Editora tem essa ocupação de trazer também os clássicos, que por sinal são muito bem escritos, numa linguagem interessante. Mas a linguagem, às vezes, do século XIX, do início do século XX, mas se você ali se esforçar um pouquinho, você vai ver como é bem fundamentado, são estudos sérios, que trazem uma contribuição valiosíssima para a gente ter uma base, logo no desenvolvimento, após a fundamentação que Kardec nos traz, ter aquele desenvolvimento primeiro ali, importantíssimo, para a gente saber discernir, distinguir, saber o que é e o que não é espiritismo. Porque hoje em dia você tem muitas obras aí que você fala, mas isso aqui é espiritismo? Aí começa a trazer determinadas informações, Cris, né, Fernando, Max, que não tem a ver com espiritismo. Aquela chamada meia-verdade ou a fake news que está ali envolvida, e peraí, gente, não é bem assim. Por isso, o selo editorial, no caso FEB Editora, traz aquela garantia de qualidade que você estava se falando, pela seriedade. O trabalho é feito, não é apressado, não é assodado, ele é feito realmente assim, com muito critério, e a gente vê o resultado quando você pega o livro assim, olha, valeu a pena, às vezes esperar um tempo maior e tudo. Apesar de que a diversidade é muito grande, a FEB, mesmo sendo uma instituição conservadora no sentido da preservação dos princípios, né, doutrinários, ela também é uma instituição de vanguarda, porque está à frente. Se a gente for observar o catálogo da FEB aí, com seus 700 títulos e produzindo a cada mês novos títulos ou trazendo a reedição de obras importantíssimas, as parcerias que são feitas também aí, resgatando o patrimônio inalienável que Chico Xavier, né, nos legou da espiritualidade, agora para se tornar conhecido por quem não conhece, como o Fernando falou, um livro assim reeditado, às vezes a pessoa não conhece, ela passa a conhecer. E se já conhece, reconhecer o seu autêntico valor. Eu adorei essa dica do Fernando, sublinhando os clássicos do espiritismo como algo que pode ser para muitos inovador. Sem dúvida. Né? Título, vamos buscar uma novidade. Leia Delane, leia William Crookes, né? Leia
Enfim, todas obras que a FEB está reeditando, uma a uma aí. Exatamente, adorei. E, assim, é muito, muito interessante, porque eu posso até dar um testemunho pessoal aqui. Certa feita me criou eu criei uma rejeição em relação à compra de um livro pela capa dele. Né? É aquilo que vocês comentavam. Tinha ali uma figura feminina com um vestido, com um decote assintoso. Eu falei, gente, isso aqui é é apelativo. Eu não vou comprar esse livro pela capa. O livro, né, aquela postura de querer atrair o público por aquela figura feminina com aquele vestido mais decotado, apelando aí por esse sentido, eu já automaticamente criei uma rejeição. Você vê, Cris, a grande diferença, né? As obras espíritas, elas têm esse cunho de seriedade, devem ser de fato atraentes, mas não apelativas. Sim, você não precisa ser apelativa assim, a ponto de... Porque na literatura comum, né, que a gente chama, né, a literatura secular, enfim, você tenha. É como, por exemplo, o trabalho que não é meramente uma biografia de um autor, mas tem um cunho doutrinário, espiritista, como foi o caso, né, do próprio Memórias do Suicida, Exato. Que não era apenas biografia de Camilo Cândido Botelho, né, o Camilo Castelo Branco, mas era exatamente um enfoque que Leon Denis faz a revisão e traz esse cunho espiritual, né? Assim também a trilogia de Ivone, do Amaral Pereira, né, o Drama da Bretanha, ali, o Cavaleiro de Lumière e tal, não é apenas a biografia dela, né, com o Roberto, né? Canaleiras nas diversas encarnações. Aí vem o pai espiritual, né? Não é? Como é que é o nome dele mesmo? Que vai lá fazer o Charles, né? Faz toda aquela revisão. Peraí, minha filha, a obra não é só mesmo a biografia de vocês, porque está na literatura comum. Nós estamos falando aqui de literatura espírita. E aí entra esse cunho do conhecimento, da informação transformadora, como o Max falou. E aí, como a gente está falando de todos esses processos cuidadosos, eu entendo que existe no final desse processo todo uma culminância a respeito dos direitos autorais, né? Campete, eu queria colocar essa questão para você, né? A Federação Espírita Brasileira, por meio do seu departamento editorial, ela presta esse monumental serviço para a divulgação da mensagem espírita, mas em termos de direitos autorais, quais são as dificuldades, os principais problemas enfrentados nessa seara do direito autoral? É um cuidado que a gente precisa ter. Existe uma lei específica, né, que trata dessa questão, que a gente não pode tomar a ideia de um outro como se fosse nossa, né? Então você, ao elaborar uma obra, notadamente quando é uma obra elaborada por um aqui encarnado, né? Um intelectual, estudioso, enfim, um escritor. Aí às vezes ele vai citando várias fontes, tu tem que fazer a citação, tem que ter a fonte exata, a editora tem que pedir licença à editora outra que publicou, tudo isso, apesar de que a lei determina o percentual, mas a gente, por exemplo, não só a questão legal, mas a questão moral também, a gente, pela editora, a FEB Editora, faz isso. Olha, está citando uma transcrição do livro, por exemplo, da Leal, né? Então consultamos, olha, estamos querendo transcrever tais textos, autorização para isso, tudo bem, autoriza, fica tudo certinho. Então essa legalidade é fundamental. O autor, Cris, é uma pessoa civil, no caso, né? Ela tem que ter um contrato editorial, no caso, e normalmente o que acontece? Nas obras espíritas, aí o Fernando pode explicar bem isso também, há uma cessão de direitos autorais para a editora. Os direitos intelectuais, evidentemente, de produção é sempre do autor, ninguém tira. Mas ele está fazendo a cessão daquele patrimônio que ele elaborou para a editora publicar e fazer a sua divulgação nos diversos formatos. Então é assinado um contrato que é fundamental, é legal, isso é tudo registrado devidamente. E como o trabalho espírita é voluntário, o que acontece normalmente é que esse autor ele cede. Ele está fazendo uma cessão, os direitos, ele não está sendo remunerado. É diferente do mercado comum, não é, Fernando? Que normalmente você tem uma assinatura, né, você tem ali o contrato, você tem um percentual que vai para o autor, né, por conta da própria sobrevivência, é um trabalho profissional. No campo espírita, a gente tem que tomar cuidado, Cris, para poder separar uma coisa da outra, para não fazer essa confusão, não é? E aí você emprega, evidentemente, os recursos advindos, né, do que você está fazendo com a obra, para beneficiar a própria instituição, no sentido da divulgação espírita, que é fundamental, que a FEB faz.
Então, os recursos são voltados para a própria divulgação e para a aplicação na questão do desenvolvimento também social. Então, é assistência, promoção social a famílias carentes, a crianças, a jovens, que são realizados aí pela própria Federação Espírita Brasileira e por várias instituições que estão trabalhando como editoras. Isso é importante, a destinação desses recursos advindos, então, desses direitos autorais que são cedidos e da produção que é realizada. Tudo tem um custo, tem que ter um retorno, mas não há aquele lucro no sentido de que há uma remuneração, por exemplo, para aquele que é o autor, né, para aquele que é um colaborador. Evidentemente, nós temos equipes profissionais remunerados, que são contratados, ou são mesmo, por exemplo, funcionários servidores, ou são terceirizados por conta da especialização. Que não dá para fazer tudo com voluntário, não é? Agora, efetivamente, as atividades, por exemplo, da Casa Espírita, a presidência, a diretoria, né, esses trabalhos todos que a gente desenvolve, tudo isso é voluntário, jamais deverão ser remunerados, porque aí perde a finalidade completamente. Perfeito. Criando consciência, né? Talvez a gente pudesse falar um pouco aqui nós três, os três, nós quatro, sobre essa questão da consciência do espírito em ser colaborativo nesse processo de favorecer e de incentivar essa grande cadeia produtiva, todo esse processo realizado pela FEB Editora. Porque, como o Campetti falou, quando a gente burla, e às vezes a gente nem burla porque quer, né? Sai reproduzindo coisas, sai compartilhando coisas. Com boa intenção até. Com boa intenção e não observa essa questão dos direitos autorais. Mas aí eu gostaria de colocar uma pergunta mais geral para os três, e aí eu quero ouvi-los, os três, no sentido de como é que se pode colaborar enquanto espírita, enquanto pessoa que faz parte do movimento espírita, desse processo tão fecundo que é a produção do livro espírita. Como é que se colabora com isso? Qual é, digamos assim, um código de conduta ideal? Estou colocando essa pergunta aí para os três. Começo, vamos lá. Bom, eu acho que primeiro, nós como espíritas, como trabalhadores, como leitores, temos um grande desafio pela frente, que é sermos, como Paulo falava, cartas vivas do Evangelho. Ou seja, se nós conseguimos mostrar com nossas ações, com os nossos empenhos, que tudo aquilo que nós estamos lendo está entrando, está sendo cultivado dentro de nós e provocando uma transformação moral em nós mesmos, logicamente estamos predicando com o exemplo. Então, esse é um ponto que eu acho que nós temos que tentar cultivar, trabalhar, porque vai influenciar tudo, vai influenciar a nossa família, o nosso entorno, o nosso contexto, para que as pessoas se empolguem, se entusiasmem em querer ler esses livros, em conhecer essas ferramentas que estão nos ajudando. E nós, logicamente, também temos a obrigação de divulgar. Quanto mais conheçamos o catálogo de obras boas que existem para divulgar, nós podemos trabalhar principalmente, está comprovado hoje que o principal ponto de formação de novos leitores é o lar. Eu sou pai, eu tenho filhos, sentar com os filhos para ler. Por exemplo, no nosso catálogo nós temos um livro fantástico de Adeilson Salles, que se chama Um Mundo Sem Livros. Se a gente já parou para pensar como seria esse mundo sem livros, como nós transmitimos isso para crianças, sejam nossos filhos, sejam outras crianças, sejam jovens, é poder levar a doutrina espírita através do livro. Então, acho que é um desafio permanente que nós temos, onde nós temos que policiar, de certa forma, para cada um de nós estar promovendo, estar mostrando não só o efeito que o livro espírita tem em nós, como também, abertamente, falar de livros espíritas, falar sobre autores espíritas, não termos medo na divulgação da doutrina espírita. Aí vem a frase de Emmanuel: a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Então, ter em conta que cada livro que nós divulgamos pode salvar uma vida, pode trazer uma pessoa que estava pensando em se suicidar a refletir, a entender o sentido da vida. Nós podemos ajudar uma pessoa que está atravessando um momento de dor, de dificuldade, e tudo isso
vamos conseguir fazê-lo através do livro. Então, um desafio permanente, insisto, nós como espíritas temos que nos plantear e temos todos os elementos para pôr em prática. Não dependemos de ninguém, cada um de nós pode dar seu degrau. Perfeito, Fernando. Max, queremos te ouvir. Então, o Fernando falou realmente o essencial, né? Nós precisamos ser modelos, né? Nós precisamos representar aquilo que nós assimilamos dessas obras que são tão poderosas como poder de transformação e de vidas, né? Então, ele lembrou aí bem assim, classicamente, quando Kardec estava com muita pressão, muita contradição em cima dele, os contraditores eram muitos, e ele estava passando uma dificuldade terrível, né? Porque era muito pesada a obra de trazer à lume essa doutrina tão modificadora de vidas. E aí ele recebe um livro espírita chamado Livro dos Espíritos, com uma declaração dizendo que aquele livro tinha salvado a vida dele, como o Fernando lembrou. Então, veja, gente, se um livro é capaz de salvar uma vida, pensa na importância que isso impõe para as pessoas que com você, de alguma forma, convivem. O Fernando lembrou bem, a leitura começa em família, você tem que ir treinando os teus filhos a ler, começando a ler as historinhas, não só de cunho espírita, claro, mas de cunhos edificantes de uma maneira geral, para que ele tome gosto, porque essa é uma questão de tomar gosto. Os números que o Fernando nos deu de estatísticas de leitura são paupérrimos no nosso país, com todo respeito, no cunho geral, né? E a gente que leciona na universidade, lecionamos também no ensino fundamental e médio, nós sabemos o quanto as pessoas têm dificuldade para ler. Mas se nós fizermos isso, e nós nos expusermos, por exemplo, vou contar um caso pessoal. Eu estava, por exemplo, isso aconteceu várias vezes, vou contar um caso, estava esperando minha esposa, que estava encerrando as compras no supermercado, e ela que faz a parte principal, depois eu vou lá só para carregar o pesado. Então eu estava lá esperando no carro, lendo um livro espírita, um livro que estava ali me tomando, né, de tão gostoso que estava a leitura. Aí passou uma senhora, falou: que livro que você está lendo? Eu falei: estou lendo esse livro aqui. Nossa, você é espírita? Sim, sou. Nossa, esse livro é bom? Esse livro é excelente. Nossa, eu preciso ler. Eu estou vendo que você está com inveja, porque eu estou tanto tempo sem ler. Então, veja, eu não fiz nada a não ser me expor. Me expor não para que os outros me vejam, mas, assim, eu estava ali lendo, aproveitando um tempo que não vamos desperdiçar. Por isso, se eu andar na rua sem um livro na minha bolsa, eu estou com algum problema, porque todo lugar que eu paro para ler. E eu não me importo se tem pessoas A, B, C ou D ali, de outros credos, eu simplesmente leio. Quem se interessar pode nem falar com você, mas desperta a atenção. Isso acontece dentro de avião, acontece em porta de banco, enfim, onde você estiver, você sempre vai fazer um chamariz. E as pessoas vão se interessar. E você acaba sendo um instrumento anônimo de propagação. E se você observar, mesmo na sua família, a gente tem famílias que não eram espíritas, aí você tem um membro que se torna espírita e ele começa a ler. Aí, como diz o outro povo, assim: mas o que está acontecendo com esse rapaz? Ele está diferente. Eles começam a ficar interessados para saber o que é que está fazendo ele modificar tanto. E eles também começam a ficar curiosos para saber. Olha, a primeira expressão é curiosidade aberta, mas depois, quando eles veem que aquela curiosidade faz com que a pessoa se torne melhor, elas também vão buscar, às vezes silenciosamente, porque tem vergonha de se mostrar, mas depois se torna tão evidente que vai ser também um agente propagador. Então, sim, temos que ser cartas vivas, como o Fernando colocou. A nossa parte tem que ser essa. E sempre filtrar, né, gente? Se a gente pega uma obra, muitas vezes, as pessoas passam obras para que sejam a gente dar um parecer, uma informação. O que você acha, Marcos, dessa obra aqui? Aí eu vou ter que ler aquela obra para poder me falar sobre essa pessoa que está perguntando, né? Então, se numa hora dessa eu vejo contradições, eu paro e chamo a pessoa: você já percebeu isso aqui nessa obra? Aí a pessoa não tinha percebido. Falei: olha, isso aqui está lá no Pentateuco. Se a gente olhar lá no livro tal, como o Fernando colocou, os 5 livros que nós temos, você vai ver uma contradição notória aqui. Você já leu o Pentateuco? Não, mas eu só li um pouquinho do livro dos Espíritos. Pois é importante você ir lá, dar uma lida no Pentateuco, estudar o Pentateuco, fazer um curso de ED, fazer um curso de estudo. Enfim, você tem várias oportunidades de conhecer melhor. E aí você mesmo vai ter a condição de perceber esse ponto aqui, ó, que contradiz com os princípios fundamentais que nos levam
transformação verdadeira. Então, sim, nós temos vários campos, várias frentes de agir, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Muito bom. Max, obrigada. E agora, Geraldo Campetti. Pois é, Cris, ouvindo aí o Fernando, né, o Marx, nessas colocações tão claras, eu me lembrei de Alcione, né, no livro Renúncia, quando Emmanuel, né, registra lá pela psicografia de Chico, que a mensagem do Evangelho de Jesus precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivenciada, não é? Então, a maior divulgação é o próprio exemplo, sem dúvida alguma, não é? A gente vai se apresentando, não declaradamente, né, no processo de proselitismo, né, de propaganda que nós somos espíritas. A gente demonstra isso na própria ação. Por isso que o verdadeiro espírita é reconhecido, ele não sai se apresentando por aí, como está lá no Evangelho. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar suas más inclinações. Então nós somos instrumentos, somos essas cartas vivas, nós somos divulgadores, todos nós somos divulgadores. A gente às vezes acha que não, mas direto ou indiretamente, né, consciente ou inconscientemente, todos estamos divulgando. E é muito importante mostrar aquilo que o Max falou, mostrar o produto. Aqui, por exemplo, a gente tem um conjuntinho de livros, né? Olha só que maravilha, não sei se dá para a gente ver ali, aqui assim, né? Olha aqui, dá para ver assim melhor, né? Aqui, ó. Olha que lindo esse aqui, é a coleção, Cris, Fonte Viva. Originalmente como é de bolso, né? E aqui agora com a integração do 5º volume, que é o Palavras de Vida Eterna, numa parceria editorial aqui com a Comunhão Espírita Cristã. Então o livro é uma coleção muito preciosa, são 180 capítulos em cada livro, 900 capítulos ao total, nessa preciosidade que é a explicação do Evangelho. Aí você pega um livro desse, um produto tão bonito, né, dá gosto da gente assim folhear, você vê, é agradável para ler, tem uma apresentação tamanho de bolso, depois vai ter o tamanho maior, que já está sendo preparado também. Então, ler o livro, mostrar. O palestrante, por exemplo, ele fala, ele cita, ele mostra. A gente hoje é divulgador, né, Cris, no Instagram, nas redes sociais, coloca a fonte, vai citar uma frase, diz, olha, o autor, quem é Chico Xavier? Chico Xavier tem até receita para emagrecer lá, né? Uma coisa assim impressionante. Mas de onde é que está? É Chico Xavier, foi Emmanuel, foi André Luiz, né? Foi Irmão X, quem foi o espírito? Meimei, Maria Dolores, enfim, né? Coloca então o médium, coloca o autor espiritual e o livro. O título do livro, onde é que está aquela fonte? Se puder colocar o nome da editora, melhor ainda, porque a gente, olha, já que eu estou consultando de fato o livro da editora tal, é esse título, né? É esta mensagem aqui, se colocar o capítulo, melhor, mas pelo menos 3 requisitos são fundamentais: autor, título e editora. Isso não pode faltar em qualquer citação que a gente fizer, que é uma forma de mostrar, de divulgar, e é uma responsabilidade que a gente tem de levar a mensagem da maneira correta, porque nós vamos checar a fonte para ver se de fato é aquilo, buscar ali a autenticidade. Opa, eu consultei, eu pesquisei, não, eu ouvi falar, citei, gente, não li não, mas estou repassando. Você é corresponsável, leia, estude, verifique se cabe, porque boa parte das coisas que a gente recebe não merece compartilhamento. Por isso que a gente tem que ter esse bom senso que Kardec, cognominado pelo Camilo Flammarion, né, o bom senso encarnado, esse bom senso de Kardec está precisando reencarnar na atualidade, em pleno século XXI, para a gente poder usar essa razão, que é o legado que ele nos deixou da fé raciocinada, que é essa fé inabalável que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então, Cris, é uma grande oportunidade nós sermos instrumentos da divulgação, procurando fazer o melhor ao nosso alcance. Muito bom, Campetti. A gente está agora nessa 2ª temporada do Orientação Centro Espírita, querendo trazer insumos, né, para a própria casa espírita, para que ela possa vivenciar todo esse conteúdo que é promovido pelas diversas áreas, as atividades. Então, uma última questão que eu gostaria de colocar para você é, para os centros espíritas que queiram iniciar uma livraria espírita, como é que esse núcleo espírita faz para abrir essa frente de trabalho? Olha que pergunta tão valiosa, né, oportuna. É muito importante que a casa espírita, agora a gente está reabrindo as portas, né, das casas espíritas, é necessário nessa finalização gradativa aí da pandemia, não é? E é muito importante que cada casa espírita, por menor que seja, sabe, Cris? Pode ser uma casa pequena, como a gente tem várias no interior, tem uma livraria. A livraria, às vezes, pode ser apenas uma prateleira.
com alguns livros assim, ou uma estante, entendeu? E é muito importante a pessoa ter alguém que se dedique a esse trabalho, alguém que se interesse por isso, na casa espírita. E aí vai fazer o contato, pode fazer o contato com a própria federativa, né, Fernando e Max aí, a federativa estadual, ou diretamente com a Federação Espírita Brasileira. Fala, olha, eu estou com interesse em fazer isso aqui, o que é preciso? Nós vamos passar todas as orientações técnicas, vamos facilitar inclusive a possibilidade de receber acervo, né, material para poder começar esse trabalho, com condições de realizá-lo. Existem treinamentos, existem materiais, existem catálogos, informações fundamentais sobre as obras, para que a Casa Espírita possa, junto do seu público, dos seus frequentadores e trabalhadores, ter esse espaço dedicado ao livro para que aquele frequentador trabalhador possa receber esse material. Aliado a uma biblioteca, se possível também ter, porque não são competidores, são complementares. Você tem a biblioteca para fazer um empréstimo, você tem um livro para fazer uma venda, quem puder, né, adquirir melhor, enfim, quem não puder vai pegar emprestado na biblioteca, enfim. Mas é muito importante esse trabalho. E a gente tem vários recursos. Hoje é possível, né, Fernando, através de sistemas, através da tecnologia, de facilitar esse processo. Mas a pessoa não tem nada disso, não tem uma questão impressa também, não é, Fernando? Sim, eu ouvindo aí, queria contar um pequeno caso que eu conheci. A gente, pelo trabalho que nós fazemos permanentemente, estamos percorrendo aí o Brasil, nesse enorme Brasil que nós temos, e faz uns dias visitamos uma casa que pós-pandemia, para vocês terem uma ideia, ou seja, não estamos falando muito tempo atrás, não, agora mais ou menos para o começo do ano. Graças ao empenho de 2 trabalhadores, eles começaram montando uma mesa do lado da entrada, onde tem a recepção, primeiro com obras que eles tinham um acervo muito grande, assim, tipo um sebo, vendendo os livros usados, tinha muito livro, assim, parado, entre aspas, começaram montando um pequeno sebo, principalmente vendendo os livros da codificação e outros a um preço muito baixinho. Cresceu tanto em 2, 3 meses que entraram em contato conosco para começar a montar uma livraria. Montaram uma livraria. Insisto, 2 trabalhadores só da casa, uma casa bastante grande, mas que não tinha nem livraria para atender ao público. Aí conseguiram uma sala pequena que estava sem uso e montaram a livraria. Deixaram de ter apenas mesas, nem prateleira, eram mesas do lado da entrada da casa para que quem chegava começasse a ver os livros. E o que tem de importante tudo isso? O conceito da sustentabilidade. Hoje a livraria não só está funcionando, cobrindo todos os seus gastos, como com esse trabalho hoje estão conseguindo pagar todas as despesas de funcionamento da Casa Espírita através do livro. Então, nós vemos que em pouco tempo, com um trabalho de divulgação, de estruturação de uma pequena livraria, do trabalho de divulgação do livro dentro do Centro Espírita, nós estamos angariando os recursos para sustentar a casa. Muitas vezes se buscam outras alternativas, o Centro Espírita monta uma lanchonete, monta outros recursos para sustentar a casa, que nada contra, são coisas que podem servir tanto quanto, mas o livro espírita nos traz a tranquilidade de que estamos também divulgando a obra que a espiritualidade nos legou. Então, eu queria contar esse exemplo, porque estava ouvindo o que o Geraldo falava, me lembrei justamente desse caso. Um pequeno exemplo, a gente tem visto muitos outros ao longo do Brasil, e em pouco tempo conseguimos ver resultados. Que bom. Se a gente associa o alimento material ao alimento espiritual, né? Exatamente. É como o Campetti falou, obrigada, Fernando. O livro é o alimento da alma, e essas vivências que o Fernando acabou, essa vivência que o Fernando acabou de nos trazer, nos nutre, né? Também a alma. Amigos, a gente encerra, infelizmente, pelo nosso tempo de produção. Nosso programa de hoje está chegando ao fim. Lembramos das palavras do Mestre em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O livro espírita faculta nobre atividade, a oferta do conteúdo consolador e libertador da doutrina espírita. Com isso, fica nesta nossa despedida. Mas semana que vem temos um novo encontro para nos debruçarmos sobre a dimensão espiritual da Casa Espírita. Agradecemos a participação dos nossos convidados e lembre-se de escanear o QR Code
que aparece aí agora na sua tela, ou acessar oce.febtv.com.br para assistir aos programas da primeira temporada e os programas novos que vão sendo lançados e colocados no mesmo endereço. Você também pode fazer o download gratuito, Orientação ao Centro Espírita e dos outros documentos orientadores e materiais de apoio. Continue nos acompanhando. Orientação ao Centro Espírita vai ao ar semanalmente aos sábados, às 10 horas da manhã, no canal da FEB TV no YouTube. Marque aí na sua agenda, nós temos um encontro na próxima semana. Até mais!